Palavra do Padre. Olá, mais uma vez, juntos com a Palavra do Padre, depois da oração, do terço, e agora refletindo dentro da Semana Nacional da Família, um tema que é muito caro e toda a vida, de séculos e séculos, houve a discussão sobre o divórcio, que são tão velhos quanto as questões dos evangelhos que nos colocam hoje, e tão antigas como o próprio homem. E no tempo de Jesus, a questão era polarizada por duas escolas, a representada pelo rabino, que é permissiva, que era do parecer que um homem que encontrasse uma mulher mais atraente do que a sua esposa, não tivesse problemas por causa disso, podia repudiar esta para voltar a casar com aquela. E temos também o caso dos rigoristas, representados pela escola do rabino Shammai, que entendiam que a exceção do Deuteronômio se referia unicamente ao caso de adultério. E a questão posta a Jesus pelos fariseus não é mais do que uma cilada. Querem obrigá-lo a tomar posição por uma corrente. Mas Jesus esquiva-se, declarando-se contrário ao divórcio. Justifica sua posição com dois textos da Escritura, a de Gênesis e depois uma outra citação também em Gênesis capítulo 2. Deus quer que marido e mulher permaneçam unidos como uma só carne. Não separe o homem que Deus uniu, mesmo que seja Moisés. O matrimônio é um contrato entre duas pessoas, é verdade. Mas esse contrato também implica a vontade de Deus inscrita na complementariedade dos sexos. O divórcio não tem em conta uma das partes do matrimônio, o próprio Criador. E na segunda parte do texto, os discípulos a sós com Jesus manifestam perplexidade e dificuldade em assumir tão graves responsabilidades do matrimônio. Mas Jesus afirma que só a responsabilidade pela difusão do reino dos céus torna louvável a renúncia ao matrimônio. E nem todos compreenderão as palavras de Jesus. Hão de compreendê-las aqueles a quem isso é dado. Trata-se de uma inspiração interior dada aos apóstolos e àqueles que acreditam. Então o tema para a nossa meditação na Semana da Família é fidelidade, porque Deus nos ama e quer que nos amemos, portanto vivamos essa fidelidade. Deus ama Jerusalém gratuitamente com um amor de compaixão. A cidade santa era como uma menina abandonada que Deus encontrou. Nenhum olhar teve piedade de ti, diz o Senhor. Passei então junto de ti e vi que te agitavas em teu sangue e disse-te, vive. Deus teve compaixão de Jerusalém e foi generoso com ela. E quando o profeta Ezequiel descreve os dons com que o Senhor acumulou, e sobretudo como a fez sua esposa, ele diz, fiz então um juramento e estabeleci contigo uma aliança, e ficastes a ser minha. Depois purificou-a, adornou-a, e disse, banhei-te em água, vesti-te com vestes bordadas, ornei-te de joias. Veja que leitura bonita essa da primeira leitura de hoje do profeta Ezequiel. Há um amor tão terno e generoso que Jerusalém respondeu com a infidelidade. Aproveita os dons do seu esposo para lhe ser infiel. Volta-se para outros deuses e viola a aliança nupcial. Então Deus protesta. Não pode aceitar tal ofensa, mas promete trazer Ele mesmo remédio para a escandalosa situação. Eu lembrei da aliança que fiz contigo e estabelecerei contigo uma aliança eterna. O fruto de tanta generosidade há de ser a conversão de Jerusalém. E depois de experimentar as consequências da sua infidelidade, estará pronta para ser libertada do mal e pode viver um amor reconhecido. Assim, Jesus
interrogado sobre os motivos que podiam tornar ilícito o repúdio da esposa, coloca-se acima das controvérsias dos teólogos e, pondo em causa a autoridade de Moisés, apela para a lei da criação. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu que repudiasseis as vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. No princípio, Deus criou o homem e a mulher e disse: serão os dois uma só carne. E Jesus acrescentou: não separe o homem o que Deus uniu. Ou seja, a fidelidade é essencial para o nosso bem, pois permite o crescimento permanente no amor generoso semelhante ao seu Criador. E o verdadeiro remédio para as dificuldades está no amor capaz de as superar. A nossa dignidade revela-se no fato de termos sido criados para viver como Deus e com Deus no amor fiel. Querido amigo e amiga do Palavra do Padre, Jesus exalta a castidade voluntária. Quando no final do Evangelho de hoje diz: os eunucos que se fizeram tais livremente por causa do reino dos céus, tal como ele também se fizera pelo voto do celibato consagrado, dom de Deus para quem o compreende, comprometendo-nos diante de Deus a viver a castidade perfeita no celibato pelo reino e a seguir a Jesus Cristo no seu amor a Deus e aos irmãos e em seu modo de estar presente no meio dos homens. Mais do que nunca, precisamos de rezar para que essas duas realidades sejam uma maneira muito positiva de viver a vida, tendo os critérios da luz de Deus no coração de cada um. Principalmente, tanto a questão do matrimônio quanto a do celibato. Ou seja, os dois assuntos mencionados no Evangelho de hoje. Os dois assuntos que nos levam a tomar uma posição. Ou seja, que se alguém quiser ficar solteiro, que fica. E se alguém casar, que case. Mas é preciso de saber viver bem diante desta realidade. Por isso, peçamos ao nosso Deus que toda família, vivendo o celibato ou não, seja uma família feliz, que seja uma família completa, que seja uma família realizada de acordo com o plano de Deus. Peçamos, no entanto, nesse momento, com a nossa oração. Senhor, é difícil compreender o que significa casar ou viver no celibato, sobretudo neste tempo em que somos bombardeados com tantos projetos e acaçoados por tantos intelectuais que pretendem ter a última palavra sobre os temas. A Tua palavra hoje faz-nos compreender que tudo está sob o sinal da Tua graça, que precisamos da luz do Teu Espírito. Manda-nos, Senhor, o Teu Espírito de amor generoso, de unidade, de fidelidade. Manda-o iluminar e purificar os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas mentes, as nossas fantasias, os nossos pequenos e grandes projetos. Manda-nos o Teu Espírito, que é força para arriscar, para confiar, para realizar aquele projeto que é Teu antes de ser nosso. Tudo isto vos pedimos pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. E que venha agora sobre cada um, sobre toda a família, família unida, família rezando, sobretudo nessa Semana Nacional dedicada à família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.